Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje a minha convidada é a Daniela Golfieri. A Daniela é jornalista, vai falar um pouquinho pra gente sobre a profissão. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Marcelo. Daniela, quanto tempo faz que você é jornalista e como foi o início da sua carreira? 25 anos, bodas de prata. 25 anos, que legal. Bodas de prata na profissão, profissão que eu amo. Né? Eu falo que hoje em dia eu não sou mais repórter, mas sou jornalista. Sim. E por 25 anos eu fui repórter. Estive na rua, vivi situações das mais inusitadas que merecem não só um livro, mas que não caberia num livro só. Então, uma experiência de vida incrível, situações que pessoas normais jamais passariam, né? A gente, como jornalista, tem acesso e conhece. Então, acima de tudo, o jornalismo é uma experiência de vida, é um aprendizado diário, onde a gente se especializa em generalidades, né? Você tem que saber de tudo um pouco, tentar conhecer um pouquinho de cada coisa, não a fundo como a gente gostaria, mas é uma profissão de mini especialidades, onde a gente vai aprendendo a cada dia. E o lema da minha vida, que é até hoje, é aprender sempre. Então, cada dia que termina, eu falo, o que eu aprendi? Não pode ter um dia que a gente passe vivo sem aprender, legal, né? Nem que seja para ler um livro, que seja uma bula de um remédio, que seja uma capa, que seja um vídeo no YouTube. Então é um aprendizado constante. Então o que eu aprendi hoje? Essa é a minha lição diária. Eu tenho que aprender cada dia uma coisa. E no jornalismo eu fazia muito isso. Hoje, como não estou mais, né, nesse dia a dia, eu tento ler, eu tento conhecer, aprender, eu faço curso, aprendo. Acho que a gente não pode parar de aprender. Interessante essa questão do você ter um lema, né? Você ter um propósito, uma meta. Um propósito, uma meta. Isso acho que é extremamente importante, não só para guiar os nossos passos, né? Mas para a gente inspirar também. E você hoje, depois de uma trajetória de 25 anos, né? O que você fala assim que você traz de grande aprendizado para sua carreira? Quais são os grandes pontos positivos? O que para você foi muito bom? Muitas coisas. Por exemplo, a capacidade de adaptação às situações, a flexibilidade, você conseguir se virar em certas situações. A gente brincava, um amigo meu brincava, falando que TV é te vira. Te vira. Te vira. Então, você aprender a sair de todas as situações onde você é colocado. Porque como às vezes te jogam num buraco, você tem que sair de lá vivo. Então, em muitas situações, nós temos que nos virar mesmo. Então, é aprender a não depender dos outros, apesar de ser um trabalho em equipe. E essa também é um grande aprendizado, que é o trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Eu não posso falar que eu levei uma bela matéria no ar. Não, nossa equipe fez uma bela matéria. E a matéria só vai para o ar se tem uma bela imagem, uma bela edição. Então, sempre o trabalho em equipe. Nunca eu, sempre nós. Esse é um grande aprendizado para a vida. E também essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, a lidar com chefias diferentes. Imagine 25 anos por quantas chefias eu passei. Então você tem que se flexibilizar. Resiliência, né? Resiliência que eu falo. A resiliência não é você aceitar, mas é você ser flexível e saber lidar com essa situação e enxergar da melhor forma possível. É fazer o que você... tentar mudar a forma como você enxerga aquilo, porque você não pode mudar aquilo. Então você tem que se mudar e se transformar. Eu acho que nesse sentido eu me transformei muito como pessoa. Em situações que eu vivi, vamos dizer, eu fui lapidada pela vida. Certo. Amassei muito barro. Passei fome, passei sede, tudo que vocês imaginam trabalhando, porque às vezes você vai fazer uma reportagem longe, você não esqueceu de levar alguma coisa, não tem água, tem situações assim muito complicadas que eu passei, como experiência de vida mesmo, de imaginar o que é passar fome de verdade. Eu acho que eu não cheguei nem perto do que é passar fome, mas eu senti passar sede, cansaço, trabalho, canavial. Quantas vezes eu fui para fazer matérias em canaviais e conheci a realidade do trabalhador rural. Então tudo que você imagina. Então, são essas experiências que foram me lapidando. Eu acho que como ser humano, hoje eu sou melhor por conta da minha profissão. E é interessante porque assim, né? Você fala, como ser humano eu sou melhor por conta da minha profissão. A profissão e as experiências que essa profissão acabou entregando para você, né? Como bem você falou. E quando você conhece a realidade das pessoas e compartilha a experiência do outro, a gente aprende muito, né? E nesse sentido, eu sempre falo que aqui a maior vantagem é minha, porque eu aprendo muito com as experiências das pessoas que vêm aqui. É claro que não é a mesma coisa passar
por isso, né? Mas eu vejo o quão é enriquecedor, né? Poder compartilhar. E parte desse meu trabalho é, de fato, mostrar, eu acho que simplesmente, eu sempre penso na nova geração. Tá. A vida não é fácil, certo? Não, nem um Trabalhar pouco. não é fácil, construir e se lapidar não é fácil, né? E aí, quando a gente pensa em lapidação, a gente pensa que uma pedra de maior dureza tá polindo, né? Ou aparando a outra pedra. Então, tem um atrito envolvendo, né? Mas no final existe algo precioso que é formado. Sim. Mas de qualquer forma, é duro, né? Não é fácil. A vontade de desistir às vezes é grande. Pois é. E quando você fala que desse seu aprendizado e dessa flexibilidade, né, que a gente pode, né, olhar para resiliência, ou seja, a capacidade de você se dobrar, né, mas não quebrar e voltar no estado anterior, eu acho que é muito necessário nesses nossos tempos de quantidade grande de informação, e você trabalhou com comunicação, trabalha com comunicação e vive isso. E a minha pergunta é: como que você lida com esse universo de superinformação, overload? Como que você administra a sua profissão? Eu venho de uma época onde não existia... Bom, quando eu comecei não tinha celular. Eu lembro que eu fiz uma reportagem em Rio Claro, no Diário de Rio Claro, que logo que eu me formei, eu fiz um estágio lá, fiquei um tempo lá no Diário, e eu lembro que eu fiz a reportagem para o jornal de quando estavam surgindo os celulares, que eram caríssimos. Eu lembro que eu liguei para Campinas, que era o único lugar que tinha ainda, era aquele tijolão, né? Então, a gente não tinha essa conectividade que a gente tem hoje. Então, você ficava sabendo das notícias, ouvindo o rádio, ou vendo o jornal, com tudo aquilo que aconteceu no dia seguinte, que você não sabia, que você só viu na manhã, né? Você pegava o jornal e lia e falava, nossa, tudo isso aconteceu ontem, mas eu não sabia, a não ser que tivesse ouvido do rádio. O rádio sempre foi muito mais dinâmico. Né? E na televisão, as pessoas que ligavam a TV Globo, principalmente, para ver o Jornal Nacional, que era um acontecimento, né, na época. Eu peguei ainda muito dessa fase de estar no Jornal Nacional. A primeira vez que eu entrei foi no ano 2000. Então, o Jornal Nacional era muito forte. E no passado tinha sido mais ainda, mas eu ainda peguei esse auge da televisão. Só que tudo foi se transformando, a TV foi diminuindo o espaço dela, tanto publicitário quanto de informação, e hoje você tem minuto a minuto as coisas acontecendo no celular, né? Então você segue lá qualquer página, acabou de acontecer um incêndio, em 1 minuto já está no seu celular. Com vídeo, com foto, com depoimento de várias visualizações, vários pontos de vista, né? E a TV perde nessa questão da agilidade. Agora, você tem o G1, você tem outras plataformas, a televisão está se digitalizando também, porque precisa acompanhar, os jornais estão se digitalizando, mas viver nessa era da superinformação é bem complicado, porque você pega fragmentos apenas, né? Ninguém mais pega o jornal como era no domingo e ler o jornal inteiro, né? A Folha, o Estadão. E eu adorava chegar na televisão cedo, no domingo, quando estava de plantão, aí tinha aquela pilha de jornal, eu ficava assim, maluca, vendo tudo aquilo, né? Encantador. E hoje não existe mais isso, então é tudo muito prático. Hoje você tem que passar um vídeo e falar, você tem 3 segundos para chamar a atenção, né? O que são 3 segundos? São 3 segundos. Ninguém mais te assiste que 30 segundos. O que a gente pode fazer em 30 segundos para passar um recado, né, e que ele seja atraente. Então, a disputa nas redes sociais é muito grande. Então, é um universo paralelo que a gente vive e vivemos pouco a realidade. As pessoas se preocupam mais em mostrar o que elas estão fazendo do que viver o momento. E isso é muito preocupante, eu acho, porque a gente não vive mais o agora. Os poucos momentos onde a gente poderia estar vivendo agora, a gente está aqui no celular, né? Eu falo por mim mesma, que eu também sou assim. Quando eu estou assistindo televisão ou novela, que eu quase já não assisto mais, eu não consigo mais sentar em frente à televisão e não estar com o celular na mão. É um vício, né? Acho que não só meu, de todos. Só que a gente perde a oportunidade de viver o agora. Os únicos momentos são virtualmente. Então, isso faz falta. E a gente está formando uma geração que a gente vai descobrir lá na frente o que vai acontecer. Né? Porque meu filho não assiste mais TV, ele não vê um jornal, é tudo pelo celular, é o TikTok, é vídeo, que a rolagem é infinita, né? Então não tem fim, então eles não têm uma noção do que seja acabou, eles não têm o limite do acabou, né? Que acaba, um negócio você desliga e acabou, não. Você fica lá rolando eternamente no TikTok e ele não termina, né? Eu tinha pensado por essa ótica do acabou, porque você tinha novela que acabava, aí podia começar outra, mas aquilo acabava. Né? Aí eles não têm mais essa noção do que é finito, fim, limite, né? Um limite de acabou, agora vai. Não, é viciante, né? É complicado. E à medida que alguma coisa pode até ter um fim, né? Assim, chegou no fim, não da rolagem, mas
do assunto. Cansei disso. Você vai para uma outra. Você vai para o Netflix, que você pode rolar o controle. Começa a assistir a série, você quer assistir inteira, porque você não tem a paciência de esperar, Verdade. O capítulo seguinte. Então, vivemos hoje a era da ansiedade, né? Que é hoje global, a epidemia de ansiedade no mundo por conta disso, né? Dessa superexposição. Não só a notícia, né? Porque hoje você tem milhares de oportunidades, o que é muito enriquecedor, mas também de todas as novidades. E é tudo muito rápido, muito dinâmico, e isso a nossa mente acho que não está preparada para tanta coisa. Também acho que não. E pensando na sua profissão, ligado, né? Você é jornalista, mas você falou que não é mais repórter. Sim. Qual que é a sua área de atuação hoje, então? Hoje eu trabalho na internet com podcasts corporativos. Ótimo. E também em cursos e treinamentos em comunicação, que é uma área que eu amo. Então hoje eu passo para as pessoas que têm dificuldade de se comunicar e digo, olha, eu fui uma menina super tímida lá de Rio Claro, sua cidade, que até hoje as amigas da minha mãe sempre falam, nossa, eu não imaginava que você tão tímida fosse chegar um dia no Jornal Nacional, no Globo Repórter, mas foi um caminho que eu construí para sobreviver, né, na comunicação, e dizem que os tímidos dão bons jornalistas porque eles pensam muito antes de falar. E eu sou muito observadora também. Então essa questão de não é porque você é super falante que vai ser uma boa jornalista. Não, isso não significa. Não é porque também você é tímida que vai ser. Mas eu acho que é pensar muito antes de agir. É observar. Dizem que um bom comunicador tem que também saber ouvir muito bem. Então eu tenho essa característica de saber ouvir e falar na hora certa. Falar e tentar transmitir a minha emoção, a minha humanização. E sempre foi uma característica muito minha. Sim. De transformar as reportagens em temas emocionantes, em assuntos que chamassem a atenção, e tudo isso captando pela emoção. Era uma forma que eu conseguia de chamar a atenção das pessoas. Eu sempre falava que eu queria que as pessoas estivessem passando na sala, parassem para assistir minha reportagem. Tanto através da minha voz, que é conhecida até hoje, as pessoas ouvem e lembram da minha voz, pela minha credibilidade, pela minha história e pela forma como eu conduzia as reportagens. Eu sempre queria fazer algo diferente. Eu sempre queria me superar. E eu falo que eu nunca tive concorrência. Sempre a minha maior concorrente foi eu mesma, né? Então, queria fazer uma reportagem melhor do que a que eu fiz ontem. E assim eu fui evoluindo na minha carreira. Descobrindo um caminho assim, próprio. Nunca tive ninguém que muito me ensinou. Naquela época, não tinha ninguém que sentasse com você. Vem cá, vamos fazer um texto. Não, era na raça. Então, muitas coisas eu aprendi sozinha. Hoje a gente vive uma época dos mentores, né? Então, que tem muitos profissionais que, pela sua experiência de vida, conduzem os outros, né? E o seu trabalho hoje está alinhado nisso. Então, acho que você tinha os mentores, mas não era uma era dos mentores. Não, né? ainda não. Hoje é diferente, né? Sim, acho que hoje as pessoas são muito felizes em poder contar com esses mentores, né? Igual hoje. Como que eu gostaria que alguém lá no passado tivesse feito isso comigo? Dani, vem aqui, ó, é assim que você fala, é o gesto, é a voz, é a narração, é a ênfase, é a linguagem não verbal, né? Nunca estudei isso, mas sempre foi tudo muito intuitivo. Intuitivo, praticado, empírico, né? Isso, e que hoje legal. Eu faço isso com os meus entrevistados. Por exemplo, o rapport. Eu não sabia o que era. Eu só vim saber quando eu fiz um curso. Depois que eu saí da televisão, eu falei, gente, eu fiz isso a vida inteira. Mas não chamava com esse nome. Não chamava desse nome. Né? Que é você olhar, ouvir, sorrir, se conectar. E eu falei, gente, eu faço tudo isso. Então, hoje eu pego essas técnicas e transmito para os meus mentorados, para os meus alunos, e também nos podcasts que eu faço empresariais, tirando a notícia das empresas. Sim. Isso é muito bacana, enxergar a notícia. Porque às vezes a própria empresa não enxerga a sua própria notícia. O que pode ser legal dentro da tua empresa? Então eu olho, entrevisto, falo, não, isso aqui é bacana. Nossa, vocês não divulgaram isso aqui que tem o valor, né, da sua empresa. Então eu tenho esse olhar jornalístico para as empresas que eu atendo e converso. Muito legal isso, porque assim, né, primeira coisa, né, você falou de Rio Claro, né? Qual que é a questão aqui? Eu sou de Rio Claro, né? A usinaria nasce em Rio Claro, a gente está em São Paulo também. E quando eu conheci a Dani aqui em Rio Preto, né? A gente achou esse assunto em comum, que ela viveu parte da vida dela, trabalhou lá, né? Tem família lá em Rio Claro. Eu falo que o mundo é pequeno. É demais. Né? E um outro aspecto, a sua área de formação é comunicação social, né? Comunicação e jornalismo, a minha comunicação social
com habilitação em publicidade e propaganda. Né? Então, a gente é de áreas irmãs ali, né? Sim, semelhantes. Semelhantes, exatamente. E é interessante isso que você traz quando você fala da comunicação no mundo corporativo, porque faz parte do crescimento da cultura da empresa, né? Você transitar as informações ali, fazer com que as pessoas não sejam alheias, né, àquele universo, né? Porque a gente fica, de fato, focado nas nossas atividades, a gente quer fazer parte daquele universo da empresa, mas a gente tem uma preocupação com a rotina das atividades. Depois que a gente sai da empresa, a gente não quer mais saber da empresa. Mas existe uma preocupação, de fato, ou pelo menos deveria existir, da diretoria da empresa, da parte que pensa nessa cultura de estabelecer esse cenário de comunicação que abarca todas as pessoas, né? Que você consegue entregar um pouco mais de cultura, né? E compartilhar os avanços, inclusive, né? Para onde a gente está indo? Tá dando tudo certo com todo mundo? Não, tá dando, vamos para lá. Utilizando esse espaço, inclusive, para levar um pouco mais da visão da empresa. Então, acho muito legal esse trabalho. E totalmente abarca toda a sua experiência de carreira, né? Para um outro nicho de mercado, muito legal. E a comunicação hoje é tudo, né? Uma das principais soft skills, habilidades, né? Eu gosto de falar habilidades. E não se faz nada hoje mais sem comunicação. A rede social chegou com tudo, os donos das empresas têm que estar presentes, têm que estar lá. E que bom, por exemplo, quando você faz um trabalho numa empresa e coloca os funcionários também para falar. Isso valoriza. Né? Isso, a autoestima das pessoas em sentir a importância delas na empresa. Então, todos têm que comunicar, desde o líder até os liderados. Então, criar meios de comunicação dentro da própria TV. E eu estudo muito comunicação do futuro. A comunicação do futuro vai ser cada vez mais segmentada. Então, toda empresa vai ter o seu canal. Não vai ter como fugir disso. Então, você vai ligar, qual que é o teu YouTube? O que tua empresa faz? Qual que é o teu canal? Aí você vai lá e vê um pouquinho. Não precisa ser um vídeo muito grande, mas as empresas têm que estar no YouTube. E isso vai acontecer e não vai demorar muito para ser feito. Então, imagina o mercado da comunicação para isso. Vai ter que ter alguém fazendo conteúdo. Então, e quem começar a fazer agora e já ir se firmando nesse terreno, que eu falo chamado YouTube, ou que seja TikTok, ou que seja tudo, mas paralelo ao YouTube, vai sair na frente, porque a comunicação é você estar presente. E é interessante porque, assim, a gente compartilha da mesmíssima visão. Né? A usinaria nasce nesse sentido de pegar o que eu falo que é o ativo mais importante da pessoa, que é a imagem dela, e a gente comunica utilizando a imagem, né? Faz parte do processo comunicacional, e conseguir transportar isso para os canais, né? Para a mídia, de fato. Só que exige uma certa habilidade, que é isso que você ensina, né? A gente tem que estar preparado pro inusitado, né? Sim. A gente fala que a gente não pode ser pego de calça curta. Então a gente tem que estar pronto para se comunicar, a gente tem que estar pronto, tem que estar aberto ao diálogo, né? Tem que estar pensando ali em não falar uma besteira, ou se comunicar de uma forma mais objetiva também. Né? Se fala em nome da empresa, né? Em então nome da empresa. Uma linha. E também, uma coisa importante que você traz é que existe essa comunicação do futuro. E essa comunicação do futuro, onde as empresas elas devem dar rosto, né, à sua própria comunicação, não são só os líderes, como você falou, mas os liderados. Todo mundo tem o que falar, todo mundo faz parte desse processo, e os clientes se identificam com cada etapa desse processo. Tem clientes que se identificam com os colaboradores, com os liderantes, com os líderes, com a alta liderança. Tem para todo mundo. Só que algo importante, todos deverão ajustar as suas habilidades comunicacionais. Que é isso. Exato. E isso é humanização. Isso é humanização. Humanização. Eu fiz um treinamento na Samar, em Araçatuba, há um tempo, e conversando ali com algumas pessoas que trabalham nos serviços gerais, falaram, nossa, quanta oportunidade eu já perdi de mostrar um serviço difícil que eu estava fazendo, ou de ter visto um jacaré no meio da cidade. Quer dizer, filma aquilo e mostra, né? Não precisa chamar a empresa para filmar, você está ali, hoje você tem o celular. Então, eu dei essa dica para eles, não perca um flagrante, não perca nada, traga aqui, não significa que vai para o ar na empresa, mas traga, participe também. Sim. Você não é obrigado a fazer isso. Mas eu acho que é bacana também você mostrar o seu trabalho. Mas eu não sou pago para fazer isso. Não é. Mas existe uma coisa chamada proatividade. Você não vai fazer isso a vida inteira, mas aconteceu alguma coisa? Mostra. Imagina que bacana as pessoas em casa. Nossa, eu não sabia que para chegar água na minha casa era assim tão difícil, né? Ou consertar um cano exige tanta coisa. Então, são mínimos detalhes que fazem a diferença, que humanizam.
né? E não fica aquele carrossel da empresa lá cheio de fotinha, todo plastificada. Então você humaniza, é criatividade, eu acho, que as empresas têm que ter cada vez mais, porque o mundo vai ser dos criativos, não tem outra alternativa, né? Isso é muito legal, né? Eu concordo com você. O mundo vai ser dos criativos, e no sentido de que a criatividade não está só linkada à capacidade de você produzir uma arte ou alguma coisa assim, mas está no fato de você querer resolver um problema também, né? Por si só, com a proatividade. Então, eu sou criativo o suficiente para tomar uma decisão e poder, né, superar a minha dificuldade. Então, também está relacionado a isso e relacionado à proatividade. Ninguém vai fazer por você. Que é o que você trouxe no começo da conversa. Te vira, não é? Te vira. Te vira. Então, a realidade profissional, ela está vinculada à sua capacidade de te virar-se, vamos pensar assim, né? Porque, de fato, para crescer, você tem que ir lá e agarrar e puxar e continuar avançando. Né? Sim, porque apesar de sermos, eu sou CLT, não, eu sou uma empresa que presta serviço para outra empresa. Sim. Então, as pessoas, os colaboradores, têm que se enxergar como empresas. Né? Por mais que não sejam CNPJ, que sejam contratados, existe uma relação de trabalho. Mas eu sou a minha empresa. Que serviço a minha empresa oferece para a empresa onde eu trabalho? Como é que eu vou me destacar perante isso? Então, o que eu vou oferecer de novo hoje para a empresa onde eu trabalho? E eu sempre falava, quando eu trabalhava na televisão, que cada dia que eu chegava para trabalhar era o meu primeiro dia. O meu brilho no olho nunca apagou em 25 anos, por mais que eu estivesse cansada, às vezes. Não, vamos recomeçar. Então, hoje é o meu primeiro dia. Porque tem aquele friozinho na barriga do primeiro dia, Sim. de conhecer, e depois você vai no piloto automático. Então, nunca deixar o piloto automático tomar conta. Sim. Porque para o cérebro é muito mais tranquilo ele ir no piloto automático para poupar energia. Eu sempre falo, é uma coisa física nossa. Mas então você tem que estar sempre meio que nadando contra a maré ali e falar, não, eu vou oferecer algo novo. Sem se desgastar também, porque acho que a gente tem que ter um bom senso. É verdade. Mas eu acho que tem que existir esse brilho, essa vontade de fazer e de se divertir trabalhando. E eu me diverti muito trabalhando. Sofri, mas me diverti. Aprendendo e fazendo o meu melhor. Então, eu acho que esse brilho no olho do primeiro dia é uma dica que eu deixo também. Tem que manter. E pensando na sua carreira, isso que a gente está falando dos desafios que você encontrou lá no começo, da dificuldade, você falou de fome, de lama, de sede, né? E dessa questão, dessa natureza da flexibilidade que a gente tem que ter. Quais foram os grandes desafios que você pode trazer pra gente, que você enfrentou? Desafios, assim, de histórias ou de uma forma geral? Histórias de uma forma geral. A gente depois de forma geral, profissional, a gente parte pra uma história. Uma história. Os desafios da profissão é fazer coisas que, assim, você nunca imaginou ter que aprender a descer de rapel, vamos supor. Pois eu conto essa história, tive que descer de rapel, nadar, por exemplo, oportunidades em que a gente estava em barco. Você sabe nadar porque o barco perdeu o motor e vai indo. Então eu falo, aprendam a nadar, uma coisa que você não imaginei que na minha vida fosse ter que aprender, que eu sabia, ainda bem. Avião, medo de avião pequeno que eu nunca tinha subido e tive que subir e fazer. Então aprender vai com medo. Se tiver com medo, voe. Eu fiz até uma postagem esses dias, se estiver com medo, voe, porque eu voei com a filha de um amigo meu que tinha muito medo de avião e a gente registrou o medo dela, mas ela foi, tá vendo? Foi e deu tudo certo. Então, se tiver com medo, vá. Então, é vencer o medo, vencer situações em busca de algo, né? Se eu tenho que buscar algo, mas eu tenho medo por quê? A diferença entre o medo e a fé são duas coisas paralelas que não aconteceram, né? A fé é você acreditar que algo bom vai acontecer. E o medo é o medo de algo ruim acontecer. Que legal. Então, ou você tem medo ou você tem fé. Então, você escolhe. Então, é melhor ter a fé, né? É melhor ter a fé. Porque aquilo não aconteceu ainda. Então, é superar o medo. Aprender a conversar com as pessoas. A ter essa empatia pelas pessoas. Aprender a segurar a sua vontade de ser, às vezes, mais ríspido e não poder ser, de ouvir aquilo e ter que se segurar porque você está ali em nome da empresa e você não pode tomar uma atitude como pessoa e sim como empresa. Então, momentos onde eu tive que me calar mesmo querendo gritar e tive que controlar emoções. Então, a inteligência emocional é algo muito forte na nossa profissão, porque eu peguei um finalzinho ali do momento dos extremos, né? Na política, principalmente. Então, a gente era xingado na rua, a gente era ofendido, e justamente situações que era pra gente reagir. Então, se você reagir, você dá munição, né, pra quem tá fazendo isso. E é isso, aprendizados, assim, acho que principalmente
da inteligência emocional e experiências de vida também, de ter entrevistado pessoas, presidentes, entrevistei... Legal. Quem que você entrevistou? Jair Bolsonaro não tive a chance porque ele não falava com a gente. Você estava na Globo nessa época? Tava. Eu fiz várias visitas dele, mas ele não falava com a gente. O Lula já entrevistei várias vezes. A Dilma, tive a oportunidade de fazer uma entrevista única com ela. Só tinha eu e ela numa visita que ela fez a Rio Preto. Cheguei lá para entrevistar a Dilma e me chamaram sozinha. E quando eu cheguei tinha uma cadeira com o nome dela e uma com o meu. Ah, a presidente escolheu vocês hoje. Legal. Porque a cada visita eles escolhiam alguém para falar. E ela tinha escolhido a TV. E lá fui eu e a Dilma entrevistar. Então, tive a oportunidade de estar perto de presidentes e também de pessoas da favela. Então, a gente vai, assim, em situações extremas, né? Porque eu falo, vivi coisas que pessoas em 100 anos nunca viverão. De entrar numa penitenciária, uma vez eu entrei no IPA, teve uma rebelião, e naquela época, imagina, a gente entrou, mas hoje jamais seria permitido. Não, entra, não tem perigo. Aí você entra rodeado de presos ali, né, reeducandos. Ai, você é louca de ter feito isso. Agora já foi. Já entrei tá lá, e saí, né? Uhum. Então, rebeliões, ter fugido de gás de pimenta, de bomba, em rebelião da FEBEM, em São Paulo. Então, muitas situações de perigo, de pedrada, que já fugi, começaram a jogar pedra de calçada, assim, e ter que correr e pedir socorro em alguma casa. Então, essas situações que a gente enfrentou para chegar até aqui, que ninguém imagina, né? Não, totalmente típico, né? Típico assim, né? Do seu universo, não tem nada a ver com o meu, por exemplo, né? E desses casos todos que você narrou, qual foi o grande que marcou a sua carreira? Que você fala, esse se marcou? De histórias, assim, que eu vivia. Uma história que começou com uma ligação de uma mulher dizendo que o irmão dela estava preso, mas ele era inocente. Não sei se você já ouviu falar dessa história, que eu conto ela sempre. Mas ela me marcou demais, porque foi uma superação, né, na minha carreira, ter corrido atrás de uma história que ninguém acreditava. E essa ligação, um monte de gente sempre fala, eu sou inocente. Aí eu atendi essa ligação e passei para a produtora e fui trabalhar. E na volta ela falou, Dani, amanhã você vai lá fazer aquele caso tal, que você atendeu o telefone. Eu falei, fui. E chegando lá, era a irmã desse preso, dizendo que ele tinha perdido os documentos e que alguém tinha roubado, tinha dado o nome dele e ele foi preso. Mas ela jurava que ele era inocente, o advogado também tinha algumas provas, que ele, naquele dia do crime em São Paulo, ele tinha sido testemunha de um processo trabalhista, aqui em Monte Aprazível. E aí entrevistamos a irmã e tudo mais. Aí quando chegamos para falar com o promotor do caso fala, não, você vai mexer com bandido? Eu falei, mas que história é essa, doutor? O irmão dele é um bandido. O irmão dele tá preso e é família de bandido, não vai mexer com eles, não. E aquilo me decepcionou. Não, doutor, mas eles contaram assim, não, eles estão mentindo pra você. Beleza. Aí eu fiquei com aquelas fitas, na época eram umas fitas tipo VHS menores, era chamada Betacam. Fiquei com aquelas fitas na minha mesa, 1, 2, 3 dias, eu falei, não pode ser. Ninguém pode ter me enganado tanto assim. Eu vou lá ouvir o Anderson, que era esse homem preso. E aí a história se desenrolou, não lembraria com detalhes agora, mas ele realmente tinha um irmão que estava preso, e era o irmão que tinha cometido os crimes e dado o nome do outro irmão. Puxa vida. Só que esse outro irmão era um trabalhador rural, era seringueiro, né, que fala, ele era extrator de um seringal, e quando eu cheguei a primeira vez na casa dele, a menininha falou, tia, você vai trazer o meu pai de volta? Nossa. É pequenininho, nunca esqueço, me abraçou assim, né, na perna, você vai trazer meu papai de volta? Eu falei, eu vou, a tia vai trazer seu pai de volta. E aí eu fui com tudo. A história foi parar no Fantástico, e no dia que ele ia ser solto, a produtora que fez tudo, me ajudou em tudo isso, me liga e fala, Dani, ele não vai ser solto hoje. Eu estava na frente da cadeia, na penitenciária em Riolândia. Sem falar que a primeira vez que eu fui na penitenciária, o diretor riu de mim e falou, você acredita nessa história? E gargalhou. Falei, não, doutor, eu acredito. Beleza. Aí, ele também não acreditava. Ele não vai ser solto. Por quê? Porque tem um homicídio dele em Frutal, Minas Gerais. Falei, não acredito, vamos pra lá. De lado de Riolândia, nós fomos pra Frutal, pegamos processo desse homicídio e vai atrás da testemunha. A casa que a pessoa morava não estava mais lá, e a gente começou a rodar a Frutal inteira, até que apareceu um menininho, a gente estava atrás de uma mulher, um menininho de bicicleta, e falou, o que vocês estão procurando? Eu estou procurando tal pessoa. Ela fica de bar em bar, mas eu sei o bar que ela tá. E aí fomos, falou que foi um anjo esse menino. Fomos no bar, pegamos a mulher, ela falou, não, o assassino, ele tem um escorpião, ele é alto. Ela descreveu exatamente o irmão do Anderson.
que era o que já estava preso. E quem foi lá dar a notícia para ele, dizendo que ele ia ser acusado da morte de outra pessoa? Eu. Marcamos com a Itirapina, fomos até lá. Presídios todos dominados por facções criminosas, é arriscado, é difícil você conseguir, vai conseguir. Chegamos lá, dei a notícia para ele e falei: você matou essa pessoa? Aí ele fez uma virada no pescoço que até estralou e eu ouvi. Nunca vou esquecer dessa cena. Porque naquele momento ele ia ser acusado de um outro homicídio, né? E aí consegui tirar o verdadeiro inocente da cadeia e fizemos tudo. Ele perdoou o irmão. Então as lições que ficaram para mim, no dia que ele saiu do presídio, isso saiu no Fantástico, inclusive foi no dia que teve o tsunami, eu nunca vou esquecer. Lá atrás, 20 e tantos anos. O diretor da cadeia chorou comigo. Porque nós estávamos para você chegar lá, você tem uma cela, fecha essa cela, fecha essa, né? Então ele estava fechado nessa sala comigo, nessa cela, e quando ele viu o Anderson saindo e falando como tudo aqui é colorido, ele começou a chorar. Então nós dois choramos. Então foi uma história que marcou demais. Por eu ter ido em busca da notícia mesmo com o diretor, não acreditando, o promotor não acreditando. Você quer mais do que não acreditar num promotor? E tudo foi ao contrário do que poderia ter sido. Então foi nadar contra a maré. Então foi um grande aprendizado para mim. Sensacional. Não confie em ninguém, confie no seu instinto e na sua, né? Porque quantas pessoas também levaram histórias para frente porque acreditaram no delegado, no promotor, e pessoas que estariam acima da lei. Ninguém está acima da lei. Então foi um grande aprendizado de vida para mim. Fantástico. E uma matéria que é lembrada até hoje. Até hoje. Não, virou fantástico. Documentário, virou tudo que vocês imaginam. Sensacional, porque assim, você traz uma experiência, né, que marca não só a sua vida, né, marca a vida de uma família inteira, né? Sim. Depois, não só a família, né, mas um momento, né, foi fantástico, e aí aquilo se desdobra. Uma repercussão grande. Fantástico, Daniela. Eu continuo afirmando, eu sou o que mais ganho aqui nesses bate-papos. Sensacional, né? Sensacional. Acreditar em si mesmo, acreditar e ir, vai em frente. Vai em frente. Foi isso que eu sempre fiz na minha vida, na minha carreira. Daniela Golfieri, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo. Sim. Tá? Foi maravilhoso conversar com você. E eu gostaria de pedir para que você deixasse para essa nova geração de profissionais que estão chegando no mercado uma dica, né? Qual que seria essa grande dica, essa grande sugestão, né? O conselho para essas pessoas? Sim. Bom, a dica é ir em frente sempre. A câmerazinha está aqui, depois vai chegar aqui nessa geral. Aqui. Vai em frente sempre, acredita em você, leia muito, saia desse mundo da superficialidade. Não fique só no vídeo dos 30 segundos. A gente precisa se aprofundar no conhecimento para depois... mas eu não vou precisar fazer uma coisa complexa, mas você precisa conhecer o complexo para chegar no mais fácil. Fazer uma matéria de 1 minuto, por exemplo, no Jornal Nacional seria fácil, mas para fazer 1 minuto no Jornal Nacional você tem que ter uma experiência muito grande por trás para você chegar nesse material não tão complexo e não é tão difícil de fazer, mas exige um conhecimento muito grande. Então a primeira palavra chama-se conhecimento. Se não gosta de ler, não gosta de conhecer, não seja jornalista. A não ser que você queira ficar na superficialidade ou no jornalismo da fofoca, que existe também. Mas aprenda, leia, tenha senso crítico. Acho que o senso crítico hoje, principalmente até no mundo do ChatGPT, que te dá uma notícia pronta se você quiser, duvide sempre daquilo. Tenha esse senso crítico de perceber nas coisas ou nas pessoas qual é o caminho que você quer seguir, o faro jornalístico, como é que você vai criar esse faro? Tendo o repertório. E o repertório nosso de vida é ler, viajar, conhecer, fazer isso que eu estou fazendo aqui, conhecendo, me conectando, fazer networking, conseguir boas fontes, se interessar por assuntos. Hoje o mundo está muito nichado, então descubra um nicho que você gosta e vai. Esses dias, até uma pessoa lá do condomínio falou: Dani, eu queria fazer jornalismo faculdade, mas se você não tem tempo, faz um curso técnico, cria um portal, mas aprenda, não deixe de estudar. Hoje você tem ensino à distância, então enquanto você está estudando ali no ensino à distância, já vai exercendo a sua profissão. É importante sim, para ser jornalista, ter uma formação. Você vai aprender sociologia, filosofia, você vai aprender muita coisa teórica que vai te ajudar, mas muita coisa prática também. Então é estudo, é aprendizado, é sair do raso. As gerações hoje estão no raso. Se você se sobressair um pouquinho, isso já vai fazer a diferença, porque as empresas vão perceber que você é diferenciado, você tem repertório, você lê, você aprende. Eu acho que é isso, é o aprender sempre. Fantástico.
Mais uma vez, muito obrigado Eu pela que participação. agradeço. Um brinde. Um brinde. Gostoso. Muito bom, muito bom. Conexão, e a vida é isso. A vida é se conectar, a vida é conhecer. Eu não te conhecia até pouco tempo atrás. E são experiências que a gente leva para sempre, né? Momentos, experiências e aprendizados. Exatamente isso. E é o que acaba sendo um fator motivacional para a gente avançar, né, bastante grande, né? Sim, sempre. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. Beijo. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.